Neste exato momento, daqui a 5 bilhões de anos, provavelmente o céu noturno estará mais ou menos assim. Isso acontecerá quando Andrômeda finalmente colidir com a Via Láctea para dar origem a uma nova gigantesca galáxia somada com a Via Láctea. De qualquer forma, apesar da colisão final só ocorrer daqui a vários bilhões de anos, hoje já existe uma batalha gravitacional acontecendo envolvendo essas duas galáxias, que seguem se aproximando cada vez mais. Não à toa, os astrônomos encontraram evidências de estrelas de Andrômeda já encontrando a Via Láctea. No vídeo de hoje vamos conhecer essas estrelas de Andrômeda que parecem já estar chegando por aqui. No universo, vemos as galáxias como conjuntos de estrelas, formadas também por uma quantidade enorme de outros astros. Por exemplo, alguns outros agrupamentos de estrelas que viajam em torno da Via Láctea podem ultrapassar a escala de milhões de estrelas por lá. Por exemplo, alguns aglomerados que orbitam próximo da Via Láctea têm um agrupamento de estrelas que pode ultrapassar a marca de milhões delas. Entretanto, quando vamos para estruturas maiores, como a própria Via Láctea e Andrômeda, a quantidade de estrelas aumenta para bilhões ou até trilhões. Tentar visualizar mentalmente o que seria uma população estelar de 1 trilhão é um desafio para a mente humana, mas é exatamente o número de estrelas presente em Andrômeda, enquanto a Via Láctea, em estimativas bem otimistas, tem cerca de 400 bilhões de estrelas. Essas estrelas estão espalhadas por um disco que mede 120 mil anos-luz de diâmetro, que possui cerca de 1000 até 3000 anos-luz de espessura. Mas para pôr esses números aqui em perspectiva, imagine que viajando horizontalmente pela Via Láctea, você precisa ir de cerca de 1500 anos-luz para deixar a galáxia. E viajando horizontalmente você precisa de 25 mil anos-luz na direção contrária ao núcleo. No entanto, essa distância é tão grande que supera a escala temporal de várias gerações humanas, e nenhuma das naves espaciais existentes hoje seria capaz de viajar tão longe. É importante ressaltar que essas distâncias aqui são apenas para sair do disco principal da galáxia, já que existe um halo de gás ainda maior que adiciona milhares de anos-luz em nossa conta. Para visualizar a galáxia em sua totalidade, é necessário se afastar cerca de 50 mil anos-luz acima dela. Para escapar das galáxias satélites, precisamos ir além de 200 mil anos-luz no espaço. De qualquer forma, a densidade de matéria diminui progressivamente, e para sair do halo de estrelas que circunda o centro galáctico, será necessário percorrer 400 mil anos-luz de distância, podendo atingir até 1 milhão de anos-luz em algumas direções. Isso porque estamos falando de uma galáxia como a Via Láctea, já que galáxias maiores, como a própria Andrômeda, pode apresentar halos e outras características bem maiores. Por exemplo, Andrômeda possui até 220 mil anos-luz de diâmetro, o que é praticamente o dobro da Via Láctea. Sua população estelar é muito maior, na casa de 1 trilhão, e seu halo de gás pode chegar a 2 milhões de anos-luz em algumas direções. Na direção da Via Láctea, sabe que o halo de Andrômeda atinge 1,3 milhão de anos-luz. Somando com o fato de que o halo da Via Láctea tem 1 milhão de anos-luz, praticamente então há um encontro entre essas duas estruturas no espaço. Para quem não sabe, esses halos são formados por matéria residual na forma de gás, e estrelas avulsas no meio intergaláctico. É só pensar da seguinte maneira: a nossa atmosfera ela tem a maior parte de densidade ao nível do mar, mas à medida que vamos subindo ela vai ficando menos densa e menos moléculas vão sendo encontradas de acordo com a altitude. Nas galáxias funciona da mesma forma, a matéria vai ficando menos densa à medida que vamos nos distanciando do centro, formando então os halos galácticos que se estendem além do disco visível principal.
Os halos dessas galáxias são muito fracos, tão fracos que é um verdadeiro desafio detectá-los. Mas acredite, eles estão lá e contêm estrelas avulsas no espaço. Os astrônomos já encontraram estrelas a uma distância de mais de 700 mil anos-luz do Sistema Solar, e algumas tão distantes quanto 900 mil anos-luz. Agora, sabendo que os halos de ambas as galáxias já se encontram no espaço, podemos deduzir com certa confiança que as estrelas de Andrômeda já encontram as estrelas da Via Láctea, e as estrelas da Via Láctea já estão se encontrando com as estrelas de Andrômeda. Em outras palavras, a detecção de estrelas próximas dentro da distância teórica do halo da Via Láctea indica que a diminuição esperada na densidade estelar pode ocorrer em áreas muito mais distantes do que se acreditava anteriormente. Se isso realmente for verdade, é possível que os halos da Via Láctea e Andrômeda já estejam se sobrepondo, ou seja, as estrelas da Via Láctea já estão chegando em Andrômeda, e as estrelas de Andrômeda estão chegando por aqui. Mas como essas estrelas foram parar tão longe do disco principal? Em primeiro lugar, é importante destacar que o espaço entre as galáxias não é completamente vazio como muitos imaginam, mas há moléculas de matéria presentes por todo lugar. Essas estrelas, que estão localizadas no halo da Via Láctea, certamente surgiram através da fusão violenta da própria Via Láctea com outras galáxias menores ao longo do tempo. Hoje já temos evidências disso e a galáxia parece até estar distorcida. Andrômeda não será a primeira galáxia a se fundir com a nossa. Embora a maioria das estrelas esteja organizada de fato no disco principal, as interações gravitacionais com outras estrelas podem resultar em estrelas solitárias no espaço intergaláctico, seguindo órbitas extremamente longas guiadas pela fraca gravidade de ambas as galáxias. De fato, o disco principal de Andrômeda levará 5 bilhões de anos para chegar até aqui, mas isso não tira o fato de que essas estrelas avulsas sejam acrescentadas à Via Láctea o tempo todo. Aliás, a própria Andrômeda é uma galáxia muito maior. Logo, todas essas características de halo e estrelas avulsas no espaço são proporcionalmente maiores também. A descoberta de estrelas mais distantes não se trata apenas de uma questão de curiosidade, mas é lá que está preservada a história da formação da nossa Via Láctea. Essas estrelas são realmente fantasmas de galáxias antigas, e podemos fazer muita ciência com elas. Só para você ter uma noção sobre como esses halos galácticos são grandes, o halo de Andrômeda é imenso, e se você pudesse vê-lo a olho nu, seria tão grande quanto várias dezenas de vezes o diâmetro da Lua cheia vista da Terra. No entanto, ele é muito fraco para ser visto a olho nu. Portanto, podemos concluir que a colisão entre a Via Láctea e Andrômeda já começou em algum ponto do espaço intergaláctico, através dessas grandes nuvens de gás e estrelas avulsas que interagem gravitacionalmente. No entanto, a colisão envolvendo os discos reais das galáxias só será percebida daqui a alguns bilhões de anos, especialmente porque Andrômeda está se aproximando da Via Láctea a uma taxa de apenas 110 km por segundo. Dá para imaginar que em algum lugar nesse espaço todo, de 2 milhões de anos-luz até Andrômeda, existem estrelas se aproximando da gente? Pois é, a colisão de duas galáxias pode ser bem mais complexa do que a gente imagina. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!